Deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Encontros profundos não acontecem por acaso. Quando o seu caminho se cruzou com o de alguém especial, não foi sorte, coincidência ou um simples episódio passageiro. Foi como se o universo, ou melhor, o próprio Deus, tivesse escrito esse momento antes mesmo do tempo começar. Pense na primeira vez em que vocês trocaram olhares ou palavras. Talvez tenha sido uma conversa estranhamente familiar, um olhar que atravessou sua alma, ou até mesmo aquela inquietação interna que dizia: "Ei, presta atenção, isso é diferente." Esses momentos carregam uma marca invisível. É o tipo de conexão que cedo ou tarde se transforma em campo de batalha espiritual, não porque seja frágil, mas justamente porque carrega um propósito gigantesco. Existem pessoas que entram e saem da nossa vida como vento, sem deixar rastros, mas outras permanecem. E essas deixam cicatrizes boas, profundas e quase indescritíveis na alma. Essa pessoa que cruzou seu caminho não apareceu apenas para preencher páginas da sua história, mas para se ligar ao seu propósito, para moldar quem você é e te empurrar em direção ao destino que já estava escrito. E aqui vale trazer uma reflexão da psicologia de Carl Jung, o que ele chamava de sincronicidade. Não são coincidências, mas sinais de que a vida ou a providência organiza certos encontros de forma intencional. Jung dizia que quando duas pessoas se encontram de modo tão significativo, é como se forças invisíveis se unissem para revelar algo maior. É exatamente isso que muitos chamam de destino. Por isso, esse laço não pode ser reduzido a uma fantasia romântica ou a um conto de fadas. É algo intencional, planejado, quase como uma peça-chave em uma engrenagem divina. Às vezes, a pessoa ao seu lado tem as chaves para portas que você jamais abriria sozinho. Outras vezes, ela funciona como um espelho, revelando aspectos de você mesmo que preferiria esconder, mas que precisa encarar para crescer. Há momentos em que ela é a única presença capaz de caminhar com você pelas tempestades, para que a solidão não roube sua promessa. Cada detalhe importa. Cada diálogo, cada conflito, cada reconciliação. Tudo faz parte de uma trama muito maior do que seus olhos podem enxergar. Então a pergunta é: você tem coragem de tratar esse encontro como algo comum? Ou vai começar a enxergá-lo como aquilo que realmente é? Um campo de batalha espiritual e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de transformação interior? Existem pessoas que passam pela nossa vida como folhas levadas pelo vento. Elas chegam, ocupam um espaço breve e logo desaparecem, sem deixar rastros profundos. Mas também existem aquelas raras que permanecem, que deixam marcas que não se apagam,
Cicatrizes que, em vez de dor, carregam aprendizado e sentido. Essas são as conexões que não podem ser tratadas como acaso. São encontros que moldam a alma. Essa pessoa que você sente como um peso no coração não entrou na sua história apenas para preencher capítulos. Ela está ligada à sua missão, ao seu propósito. É alguém que vem para desafiar suas certezas, para provocar mudanças e até para empurrá-lo rumo ao destino que sozinho, talvez, você nunca tivesse coragem de enfrentar. É por isso que esse laço parece intenso demais, às vezes até pesado. Não nasceu da vontade humana, mas de algo decretado no invisível. E aqui entra um ponto fascinante. Muitos filósofos já refletiram sobre esses laços que parecem transcender a lógica. Platão, por exemplo, em seu diálogo O Banquete, fala do mito da metade perdida. Seres humanos foram criados inteiros, mas separados, e passamos a vida em busca dessa parte que nos completa. É claro, não precisamos interpretar isso literalmente, mas como uma metáfora poderosa sobre a necessidade que temos de encontrar vínculos que nos despertam para além do comum. Da mesma forma, a psicologia contemporânea fala sobre relacionamentos como espelhos. O outro revela em nós aquilo que sozinhos não conseguiríamos enxergar. É o famoso conceito do espelho relacional. Algumas pessoas expõem nossas sombras, nossas feridas antigas, mas também iluminam dons e forças que estavam escondidos. É desconfortável, mas profundamente transformador. Na prática, pense em histórias reais. Quantos casais, amigos ou parceiros de missão se encontraram? E a partir desse encontro, não apenas mudaram a própria vida, mas também impactaram o mundo? Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King não foram apenas marido e mulher. Juntos, carregaram um movimento inteiro. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, falava que foi o amor à esposa, mesmo ausente, que lhe deu forças para resistir ao inferno de Auschwitz. Esses exemplos mostram que conexões verdadeiras não são passageiras. Elas possuem uma densidade quase espiritual, uma sensação de que foram costuradas por algo maior. E é exatamente por isso que pesam tanto, porque, mais do que companhia, elas carregam um propósito. Então, se você sente que esse vínculo não se apaga, mesmo em meio às tempestades, talvez não seja para apagá-lo, talvez seja para entendê-lo. Porque há encontros que não são apenas sobre afeto, mas sobre missão. Quando duas almas se encontram sob um propósito maior, inevitavelmente se tornam alvo de resistência. O inimigo, seja você quem for, que o nomeie forças espirituais, padrões psicológicos destrutivos ou até as sombras do inconsciente, reconhece antes de você mesmo o risco que essa união representa.
Ele sabe que quando duas pessoas se alinham em propósito e fé, nasce um poder que abala estruturas, rompe ciclos e abre caminhos que sozinhos seriam impossíveis. É por isso que a confusão aparece de forma tão sutil. Pequenas dúvidas começam a se instalar. Discussões banais ganham proporções desmedidas. O silêncio pesa mais do que deveria. Feridas antigas ressurgem como se nunca tivessem cicatrizado. O inimigo não precisa te derrubar de uma vez, basta desgastar sua fé pouco a pouco até que você mesmo solte aquilo que foi unido por Deus. A Bíblia nos lembra: não temos que lutar contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e governadores das trevas. Ou seja, a verdadeira batalha não é contra a pessoa à sua frente, mas contra forças que operam nas entrelinhas, tentando destruir aquilo que você ainda nem compreendeu em plenitude. Na psicologia, isso pode ser comparado ao fenômeno de gatilhos emocionais. Relações profundas ativam camadas escondidas da psique. Pequenos gestos despertam lembranças antigas, traumas não resolvidos e dores que estavam adormecidas. É como se a intensidade do vínculo trouxesse à tona o que você precisa curar, mas que sozinho teria dificuldade de encarar. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O inimigo consciente desse porquê maior não poupa esforços para abalar sua convicção. Ele sussurra: não vale a pena. Desista, siga sozinho. Mas repare, Deus nunca fala através do medo ou do desespero. A voz dele pode corrigir, pode conduzir em silêncio, mas sempre traz paz. Portanto, se a voz que ecoa em sua mente apenas o empurra para desistir, questione a origem dela. Porque o inimigo adora se disfarçar de prudência, transformando cautela em desistência, lógica em derrota e desânimo em falsa sabedoria. A verdade, porém, é simples. Quanto mais intenso o ataque, mais poderoso é o propósito escondido naquela conexão. Assim, não confunda tempestade com fracasso. Se não tivesse importância, não seria alvo de tanto ataque. O peso que você sente não é sinal de fraqueza, mas evidência de que algo sagrado está sendo defendido. Desistir de uma conexão que carrega propósito não é apenas abrir mão de uma pessoa, é abrir mão de uma missão divina que nasceu junto com esse laço. Esse é o ponto central. Algumas relações não são apenas sobre afeto ou companhia, mas sobre destino. Quando você recua, não abandona somente alguém, mas também deixa para trás aquilo que poderia ter sido revelado através dessa união. Na história sagrada, isso se repete inúmeras vezes. José foi lançado à prisão, Davi se escondeu em cavernas, Jó ficou entre cinzas e pedras. Todos passaram por momentos em que parecia que o sofrimento
era prova de abandono. Mas, na verdade, cada etapa era parte de um processo que preparava algo maior. Da mesma forma, o peso que você sente hoje pode ser apenas o prelúdio da vitória que ainda não se manifestou. E a psicologia moderna confirma esse padrão. Pesquisas sobre resiliência em casais mostram que os vínculos que sobrevivem a crises profundas não apenas permanecem, mas se tornam mais fortes e significativos. Estudos realizados pela Universidade de Berkeley apontam que casais que aprendem a lidar com conflitos e dores juntos desenvolvem maior estabilidade emocional, confiança e até saúde física. Em outras palavras, a dor não destrói. Ela pode se tornar cimento que fortalece os alicerces da união. Essa é a razão pela qual o inimigo investe tanto contra você. Ele não teme apenas o vínculo em si, mas o impacto que esse vínculo pode gerar quando permanece. Dois escolhidos que decidem resistir lado a lado tornam-se uma arma viva contra as trevas. Eles rompem padrões de destruição, curam feridas herdadas e liberam bênçãos que alcançam gerações futuras. Pense nisso. O inimigo não desperdiça energia em conexões vazias. Ele só ataca o que realmente ameaça seu domínio. Se há tanta resistência em sua vida, é porque essa história carrega um peso eterno. Por isso, não interprete a dor como sinal de fracasso. Veja-a como evidência de que você está caminhando em direção a algo grande demais para ser abandonado. É na hora da pressão que a missão se revela. Imagine uma semente recém-plantada. Ela é colocada sob a terra, desaparece da vista e por semanas nada parece acontecer. O solo permanece silencioso, imóvel, como se nada estivesse vivo ali. É nesse exato momento que a dúvida chega. Será que morreu? Será que a terra é estéril? Mas, debaixo da superfície, um movimento invisível está acontecendo. As raízes se espalham, a vida se fortalece, preparando o broto para romper o solo no tempo certo. Assim também é com os processos de Deus e com os vínculos que Ele coloca em nossas vidas. O silêncio não é ausência. A demora não é rejeição. Muitas vezes é apenas preparação. É por isso que mesmo quando parece que nada está mudando naquela pessoa, naquela relação ou até dentro de você, o invisível pode estar trabalhando mais do que aquilo que seus olhos conseguem enxergar. Na filosofia, os estoicos já nos ensinavam algo semelhante. Sêneca escreveu: "O tempo cura o que a razão não pode." Eles acreditavam que suportar o presente com paciência era uma forma de sabedoria. E a psicologia moderna reforça esse princípio. Estudos sobre esperança e paciência em relacionamentos mostram que casais e famílias que aprendem a lidar com a frustração desenvolvem laços mais duradouros
e estáveis. A verdade é que a impaciência muitas vezes mata milagres que estavam prestes a nascer. Se você cava antes da hora, destrói o processo que o tempo estava nutrindo. Do mesmo modo, se desistir cedo demais dessa conexão, talvez nunca veja o fruto que já está sendo gerado no invisível. E lembre-se, confusão não é sinônimo de abandono divino. Pode ser apenas o período da espera, onde o jardineiro prepara as raízes antes de mostrar o fruto. Quantas vezes na sua própria vida você não quis desistir e logo depois algo inesperado aconteceu? Quantas vezes a luz atravessou a escuridão exatamente quando você já não acreditava mais? Por isso, não se deixe enganar pelo silêncio. O que você não vê pode ser justamente o que está mais vivo. Talvez você esteja apenas a um passo, um dia ou uma oração de distância daquilo que tanto espera. Chegou a hora de entender como lutar por aquilo que é sagrado. Não se trata de esperar passivamente que algo caia do céu, mas de assumir uma postura ativa, só que com as armas certas. A luta por um vínculo que carrega propósito não se vence na carne, nem nas discussões intermináveis, mas no espírito. O primeiro passo é a oração. Mas não aquela feita de forma automática, repetida sem vida. É a oração intencional, profunda, que agarra o céu e não solta até que a resposta venha. Quando você coloca essa pessoa diante de Deus todos os dias, quando declara vida onde o inimigo semeia morte, quando escolhe abençoar ao invés de reclamar, algo começa a mudar. Essa não é apenas uma prática religiosa, mas também uma poderosa reconfiguração emocional. Em vez de alimentar pensamentos negativos, você treina sua mente para cultivar esperança e clareza. O segundo passo é vigiar as palavras. Discussões inflamadas e acusações não constroem nada. A psicologia moderna chama atenção para isso com a comunicação não violenta, proposta por Marshall Rosenberg. Ele demonstrou que palavras carregadas de raiva não apenas ferem, mas erguem muros quase impossíveis de derrubar. Em contrapartida, quando usamos a fala como instrumento de empatia e compreensão, até as maiores barreiras começam a se dissolver. O terceiro passo é confiar no tempo divino. Muitas vezes, o silêncio de Deus é estratégia, não ausência. Como um general que só revela o próximo movimento no momento certo, ele ajusta corações, cura feridas ocultas e prepara circunstâncias que você ainda não enxerga. Esperar com fé não é passividade, é resistência. É como um guerreiro que permanece firme no campo de batalha, porque sabe que cada instante de paciência é uma declaração de confiança mais poderosa do que qualquer palavra. E no fim, a grande pergunta é: que história você quer que sua vida conte? Será a história de alguém que desistiu cedo demais
ou de alguém que resistiu até o fim e viu o impossível se dobrar diante da fé. Escolhido, lembre-se, cada oração é um golpe contra as trevas. Cada bênção declarada é uma semente de restauração. Cada ato de paciência é um grito silencioso dizendo ao mundo espiritual: eu não vou desistir. Agora, quando a poeira baixar, sua vida será testemunho de derrota ou de vitória? Essa é a decisão que só você pode tomar.